Olá, pessoal. Meu nome é Alice Beraldini Marinho. Eu estou atualmente no 7º período do curso de Medicina da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma de iniciação científica, orientada pelo professor Júlio César Tolentino Júnior, e agora eu vou apresentar o trabalho intitulado Insônia e Depressão em Pacientes Atendidos no Ambulatório de Clínica Médica do Hospital Universitário Gafreguini. A depressão representa um problema importante e crescente de saúde pública e é considerada uma das principais causas de incapacidade mental no mundo. A depressão ela é fruto de vários fatores, tanto genéticos quanto bioquímicos, psicológicos e sociofamiliares. Em 2015, foi estimado pela OMS que 4,4% da população mundial vivia com depressão, sendo que essa doença era mais comum entre as mulheres e os adultos acima de 55 anos. Aqui a gente pode ver um gráfico também da OMS mostrando a quantidade desses casos de depressão distribuídos pelas diferentes regiões mundiais. E aqui outro gráfico também da OMS mostrando a prevalência separando sexo feminino e masculino, então mostrando essa maior quantidade de casos entre as mulheres. Aproximadamente 80% desses pacientes depressivos apresentam queixas relacionadas à mudança nos padrões de sono. E entre as principais alterações, a que mais se destaca é a insônia. A insônia é o transtorno do sono mais comum e tem uma prevalência relatada de 10 a 15% na população geral. E isso vai depender dos critérios utilizados para o diagnóstico desse transtorno. Falando agora um pouco sobre o sono, ele é um estado fisiológico complexo e irreversível que ocorre de maneira cíclica e funciona como um agente homeostático do organismo. E o sono ele vai ser composto por duas fases distintas que vão ter traçados específicos no eletroencefalograma, sendo elas a fase REM, que significa Rapid Eye Movement, e a fase não REM, ou seja, Non-Rapid Eye Movement. E essa última, né, a não REM, vai ser composta por 4 estágios, estágios 1, 2, 3 e 4, que vão ser organizados de maneira crescente. E aqui, para ilustrar, tem um hipnograma mostrando um registro gráfico dessas fases e estágios do sono. O sono ele também vai exercer uma função fundamental em consolidação de memória, concentração, processo de aprendizagem, normalização das funções endócrinas, termorregulação e restauração e conservação de energia. E para todos esses processos funcionarem normalmente, é necessário ter qualidade de sono, que não necessariamente vai se igualar à quantidade de horas que a pessoa dormiu no dia. Alterações do sono também podem resultar em danos à qualidade de vida do indivíduo, podendo gerar consequências de curto prazo, como cansaço, déficit de atenção e de memória, sonolência diurna, alterações de humor, dificuldade de concentração, problemas sociais e profissionais, e também consequências mais a longo prazo, como envelhecimento precoce, aumento de acidentes de trabalho e maior tendência a comorbidades, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, obesidade e depressão, que é o que a gente está querendo focar no momento. Os sintomas de insônia podem ser um fator de risco independente para tentativas de óbitos por suicídio. Então, ele vai reduzir, inclusive, a expectativa de vida. Aproximadamente 50% das pessoas com insônia têm algum distúrbio psiquiátrico e cerca de 80% dos pacientes com transtorno depressivo maior têm insônia. E diversos estudos demonstraram que a insônia pode ocorrer nos primeiros estágios do transtorno depressivo, podem antecipá-lo ou até ser um sintoma residual da depressão. Então, a insônia pode ser importante para indicar a avaliação subsequente da depressão recorrente ou ser vista como um fator de risco no surgimento do primeiro episódio depressivo. E, diante de tudo isso que eu falei até agora, e dessa alta prevalência da população mundial, tanto sintomas de insônia quanto de depressão, e das importantes consequências que esses transtornos causam na vida das pessoas, foi realizado esse estudo nos pacientes em acompanhamento ambulatorial na clínica médica do Hospital Universitário Gafreguini, né, o HUGG. Então, em relação aos objetivos do estudo, o objetivo geral do trabalho foi estimar a prevalência de sintomas de insônia e de episódio depressivo maior, né, o EDM, nos pacientes atendidos no ambulatório de clínica médica da HUGG, e os objetivos específicos foram identificar a prevalência de sintomas de insônia em pacientes com EDM e analisar a associação entre os sintomas de insônia e o diagnóstico de EDM. Sobre a metodologia, esse estudo foi observacional e transversal e se utilizou de uma amostra de conveniência, e ele também foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUGG. Os pacientes atendidos no ambulatório de clínica médica do HUGG durante o período do estudo foram avaliados quanto aos critérios de elegibilidade, e os critérios de inclusão foram idade superior ou igual a 18 anos,
pacientes atendidos pela primeira vez ou em acompanhamento no ambulatório de clínica médica, que concordassem voluntariamente participar desse estudo através da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. E os critérios de exclusão foram condições médicas que impossibilitassem a compreensão dos questionários, como, por exemplo, estado confusional agudo, afasia, alguma síndrome amnésica, redução do nível de consciência, um déficit cognitivo moderado ou grave, impossibilidade motora para o preenchimento dos questionários, algum indicativo de diagnóstico de demência de acordo com a pontuação do mini exame de estado mental, que é o MMSE, que vem no inglês Mini Mental State Examination, que ele é um teste que ele é composto por 11 questões, com pontuação máxima de 30 pontos, e ele foi aplicado em todos os participantes, e caso um participante escolarizado tenha uma pontuação menor que 24, ou um paciente não escolarizado com uma pontuação menor do que 20, significaria um indicativo de demência, então eles seriam excluídos. E também foram excluídos aqueles que optaram por não participar do estudo. Para o diagnóstico de EDM, a gente utilizou os critérios do DSM-5, e é considerado um episódio depressivo maior quando o paciente apresenta pelo menos 5 dos sintomas, incluindo humor deprimido na maior parte do dia, marcada diminuição do interesse ou prazer para a maioria das atividades em quase todos os dias, né, a anedonia, um significativo ganho ou perda de peso, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de culpa, diminuição da concentração e recorrente ideação suicida ou pensamento de morte. E é obrigatório que a presença de humor deprimido ou anedonia esteja nesses pacientes. E os sintomas devem estar ocorrendo diariamente ou quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, gerando um distúrbio ou uma queda funcional que não seja atribuída a qualquer substância química ou condição clínica para os pacientes serem diagnosticados com EDM. E em uma ficha específica foi pesquisada a presença de transtornos de insônia também de acordo com o DSM-5. E para avaliar a gravidade da depressão maior, foi aplicada a escala de depressão de Hamilton, também chamada de HAM-D, que consiste em um questionário com 17 perguntas relacionadas à última semana do paciente, que as respostas são quantificadas por algumas pontuações específicas, e os itens incluem questões relacionadas ao humor depressivo, sentimento de culpa, ideação suicida, insônia, tanto inicial, intermediária quanto tardia, trabalhos de atividades, identificação do pensamento e fala, incluindo uma dificuldade de concentração ou uma redução da atividade motora, agitação durante a entrevista, ansiedade psíquica, ansiedade somática, sintomas somáticos gastrointestinais envolvendo apetite, sintomas somáticos gerais, libido e desempenho sexual, hipocondria, perda de peso e consciência da doença depressiva. E em relação ao somatório, né, e a pontuação desse questionário, a pontuação de 0 a 7 é considerada normal, 8 a 16 sugere depressão leve, 17 a 23 depressão moderada, e superior a 24 é considerado uma pontuação de depressão grave. Para análise estatística, foi utilizado o software SPSS-21. Os resultados foram expressos em média, desvio padrão, mediana, intervalos interquartis e proporções. E para comparação entre as amostras independentes, utilizou-se o teste T de Student para as variáveis contínuas com distribuição normal. O teste que quadrado de independência foi utilizado para verificar a essência de associação estatisticamente significativa entre duas variáveis categóricas medidas em uma escala nominal na amostra do estudo. E as análises de regressão logística foram realizadas entre variáveis independentes e as variáveis dependentes do estudo. E todos os dados apresentados foram com um intervalo de confiança de 95% e foram calculadas as razões de chance, né, também chamada de odds ratio, que seria o OR. Em relação aos resultados, foram incluídos 62 dos 70 pacientes entrevistados estavam em acompanhamento no ambulatório de clínica médica da UFGG, e foi observado um predomínio do sexo feminino na amostra estudada, né, 65% das pacientes eram mulheres. A idade variou entre 20 e 82 anos, e a média, mais ou menos, de desvio padrão foi de 45,9, mais ou menos 14,5 anos. A idade de homens e mulheres foi de 45,5, mais ou menos 15,2, e 46,6, mais ou menos 15,2, respectivamente. De acordo com os critérios do DSM-5, a prevalência de EDM foi de 33,3% no total dos pacientes, sendo a prevalência em homens de 22,1% e a prevalência em mulheres de 39,3%.
E de acordo com o teste quadrado de independência que foi realizado, houve uma associação entre sexo e EDM, né, com P de 0,01, sendo 76,8% dos pacientes com EDM pertencentes ao sexo feminino. Foi identificado algum sintoma de insônia em 44% dos pacientes do estudo, e a prevalência de insônia inicial, intermediária e terminal foi, respectivamente, 35,5%, 31,5% e 27,2%. A prevalência de ADM nos indivíduos sem sintomas de insônia foi de 16,1%, enquanto naqueles com algum sintoma de insônia foi de 55,5%. E numa análise de regressão logística binária, a presença de algum sintoma de insônia foi capaz de prever significativamente o diagnóstico de EDM. Aí, na tela a gente tem o odds ratio, o intervalo de confiança e o p-valor. E em regressão múltipla com a variável dependente sendo EDM e cada um dos sintomas de insônia como variáveis explicativas, aquele com maior capacidade de prever o diagnóstico de depressão foi a presença de insônia inicial, seguido de insônia intermediária e depois insônia terminal. E ao incluir uma variável de gênero na análise multivariada, se mantiveram como preditores apenas os sintomas de insônia inicial e insônia intermediária, né, com os p-valores de menor do que 0,0,1 e 0,03, respectivamente. E ao analisar a gravidade da depressão, de acordo com a pontuação daquele questionário que foi para vocês, o REM-D, foi observada a presença de depressão grave em 1,4% dos pacientes sem sintomas de insônia e 26,8% dos pacientes com sintomas de insônia. A pontuação do REM-D foi significativamente menor no grupo com sintomas de insônia em relação àqueles sem sintomas de insônia, e a presença de sintomas de insônia aumenta de forma significante a chance de depressão moderada e grave. E tem na tela os respectivos odds ratio, intervalo de confiança e p-valores. Então, como conclusões do estudo, a gente observa uma elevada prevalência de depressão e sintomas de insônia em pacientes acompanhados no ambulatório de clínica médica do HUGG. Houve uma significativa associação entre depressão e insônia inicial, especialmente naqueles com sintomas de insônia, e a presença de sintomas de insônia aumentou significativamente a chance de uma depressão moderada a grave na amostra que a gente estudou. E os resultados desse estudo apontam para a importância de se investigar esses sintomas de insônia e depressão nos pacientes atendidos ambulatorialmente, visando a implementação de uma terapia multidisciplinar, tentando evitar um impacto negativo na qualidade de vida e futuros desfechos favoráveis para esses pacientes. Aqui a gente tem as referências utilizadas. Muito obrigada. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Ana Carolina Herzog. Eu sou acadêmica de medicina do 8º período. Sou orientada pela doutora Denise Hackney Careta. E hoje eu vou falar um pouquinho do nosso estudo para vocês, que é as manifestações neurológicas da Covid longa em pacientes após a infecção pelo vírus SARS-CoV-2. É um estudo descritivo. A nossa equipe é essa aí. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela para vocês. A gente conta com o Departamento de Neurologia do HUGG, e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nosso apoio financeiro é do HUGG Unirio/EBSER, CNPq. As palavras-chave no meu estudo são SARS-CoV-2, infecção leve, síndrome pós-Covid-19, manifestações neurológicas e epidemiologia. Quanto à nossa equipe de pesquisa, a gente tem todos esses doutores e pós-doutores, mestrandas, psicólogas, nutricionista. A gente conta com uma enfermeira também, uma acadêmica de psicologia e acadêmicos de medicina. É um agradecimento aí especial para a nossa coordenação, que é com a doutora Cláudia Vasconcelos, nossa coorientação com a doutora Karina, a nossa pós-doutora, a doutora Débora, e a nossa doutoranda, que é a doutora Mariana, que ajuda bastante a gente aí. A equipe de apoio, a gente conta com todos esses médicos do HU e algumas outras pessoas que estão ajudando de longe, mas conseguem promover um auxílio bem grande para a gente, como a doutora Karina, que é uma neuropsicóloga de São Paulo, que mesmo de longe consegue ajudar a gente, e os neurologistas do HUGG também. Vamos para a introdução. A gente sabe que o quadro clínico da Covid-19 foi inicialmente descrito por uma infecção respiratória, uma síndrome gripal, com possíveis manifestações graves e sistêmicas. A gente coletou alguns estudos, observou que
Esses pacientes obtiveram complicações crônicas que afetavam o seu sistema neurológico. Então, a gente quis estudar um pouquinho mais sobre isso. E após o período de infecção aguda, a gente percebeu manifestações neurológicas persistentes e prolongadas, tais como a dificuldade da aquisição de memória, atenção, concentração, flexibilidade cognitiva, abstração, além das alterações de olfato e paladar, que são mais conhecidas, né? E tanto na anosmia como a parosmia, a gente consegue observar que esses pacientes demonstraram essas alterações. Nossos objetivos principalmente investigar numa amostra populacional do estado do Rio de Janeiro a frequência dos diferentes tipos de manifestações neurológicas após a infecção por Covid-19 e seus desfechos a médio e longo prazo. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo transversal no ambulatório de manifestações neurológicas pós-Covid-19 no Hospital Universitário da cidade do Rio de Janeiro. Nosso N total foi de 233 pacientes, que foram coletados entre o período de setembro de 2020, logo quando estourou, né, a pandemia, a gente teve no mesmo ano essa coleta de dados, a abril de 2022. A gente utilizou questionários sociodemográficos para a coleta de dados clínico-epidemiológicos. Inicialmente, esses questionários eram físicos, então a gente tinha esses questionários impressos e passava para os pacientes, o que era um pouquinho trabalhoso, então a gente, com a verba da FAPERJ hoje que a gente ganhou, a gente conseguiu digitalizar, por meio da aquisição de novos computadores, toda essa coleta de dados, então a gente consegue deixar o paciente preenchendo esses dados clínico-epidemiológicos, enquanto a gente atua em outras linhas da pesquisa, e o que facilitou o nosso trabalho, além de digitalizar toda a coleta de dados. A gente consegue coletar dados como sexo, idade, comorbidades, tempo de início dos sintomas, as queixas mais prevalentes tanto na fase aguda quanto na fase crônica, se houve necessidade de internação, as complicações e as possíveis manifestações neurológicas da Covid longa nesses pacientes. Eu coloquei aqui para ilustrar o nosso formulário. Ele é de acesso de todos os pacientes e a gente consegue enviar também para a população em geral, que aí, através desses questionários, a gente consegue observar quem possuiu uma manifestação, um acometimento sensorial, assim como um acometimento cognitivo, e direcionar esses pacientes para cada frente da pesquisa. As principais frentes de estudo são o acometimento cognitivo, que avalia a dificuldade da aquisição de memória, a atenção, a flexibilidade cognitiva, a abstração. A gente tem as nossas neuropsicólogas atuando aqui nessa parte. A gente tem o acometimento sensorial, que são principalmente as alterações de olfato e paladar. A doutora Débora é a nossa fonoaudióloga que atua principalmente nessa área. E a gente também tem os outros acometimentos, que sejam específicos de cada quadro do paciente. Quanto aos nossos resultados. Dentre os 233 pacientes avaliados, a gente observou que 182 eram mulheres, ou seja, uma porcentagem de 78,1% de mulheres contra 21,9% de homens. Então, são dados que a gente precisa analisar para descobrir o porquê dessa discrepância. Além disso, a média de idade era de 33,97 anos. O nosso intervalo de referência era de 18 a 72 anos. E aí a gente colocou como critério de inclusão pacientes acima de 18 anos. Então, mesmo com essa ampla aceitação de todas as idades, a gente observou que a idade média era de 33,97, o que nos leva a observar que eram pacientes com uma idade jovem. A presença de comorbidades. A gente observou que 45,9% dos pacientes possuíam comorbidades, contra 54,1% que não possuíam. E essas comorbidades, as principais eram obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Quanto à necessidade de internação, a gente observou que 93,1% desses pacientes não necessitaram de internação, o que nos leva a crer que esses pacientes possuíram uma infecção leve, que não houve necessidade de internação e foi tratada em casa. Os sintomas na fase aguda e na fase crônica. Na fase aguda, a gente teve como principal sintoma relatado a fadiga, seguida da anosmia, dor de cabeça e ageusia. Na fase crônica, a gente observou que 78,5% dos pacientes continuavam apresentando sintomas,
E aí a gente foi coletar mais dados e observou que esses sintomas eram principalmente a fadiga crônica, o déficit cognitivo, que é uma das nossas frentes da pesquisa, a anosmia e hiposmia, e a ageusia e a hipogeusia. A nossa conclusão, a gente observou que houve uma prevalência do quadro neurológico da fase aguda da doença. A gente observou que na fase aguda da doença os pacientes já manifestavam sintomas neurológicos e esses sintomas neurológicos persistiram na fase crônica também. E esses sintomas foram principalmente a fadiga, a anosmia, a ageusia e o déficit cognitivo. E aí a gente consegue observar que esses sintomas foram frequentes tanto na fase aguda de doença quanto na fase crônica de doença. Dessa maneira, fica evidente a necessidade de mais estudos que possam melhorar o impacto biopsicossocial que essas manifestações tardias podem acarretar na vida do paciente. Porque a gente sabe que é muito difícil um paciente conviver com a anosmia, com a ageusia, porque são sentidos importantes do paciente, e quando eles perdem esses sentidos, a gente observa um impacto biopsicossocial bem grande, além do déficit cognitivo também, que às vezes pode acarretar um prejuízo laboral do paciente ou um prejuízo no cotidiano, e a gente está estudando mais essas manifestações para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes. As minhas referências. E agora é só agradecer a nossa equipe e também a vocês pela atenção e pela oportunidade de fala. Olá, meu nome é Bianca Vaz Mexerino, aluna no 10º período de Medicina da Unirio e bolsista do projeto de iniciação científica da IBCE. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto que se chama de Imunonutrição no Perioperatório de Cirurgias Oncológicas. Em relação à introdução, os pacientes que são submetidos a cirurgias extensas, eles passam por um período de imunossupressão no pós-operatório que tem como consequência justamente o trauma cirúrgico. Essa disfunção imunológica ela vai se iniciar já no momento da cirurgia e ela pode ser caracterizada principalmente por uma redução dos níveis séricos de algumas células do sistema imune, como o próprio CD4 e CD3. Mesmo fazendo uma profilaxia antibiótica, às vezes não é capaz de prevenir todas as complicações infecciosas no pós-operatório, principalmente quando se fala de pacientes desnutridos. Essas complicações, como sepse, pneumonia, descendência de anastomose e fístulas, elas vão aumentar não só a morbidade, como também a mortalidade desses pacientes. Alguns nutrientes, como a arginina e ácidos graxos, eles podem atuar farmacologicamente no sistema imune, aumentando as defesas do paciente. Nesse aspecto, a imunonutrição em pacientes que são submetidos a cirurgias extensas, ela pode ter uma extrema importância, porque elas podem favorecer o aumento da mitogênese linfocitária, impede que os níveis séricos dos linfócitos estejam abaixo do limite de normalidade nos primeiros dias de pós-operatório, e com isso ajuda a prevenir complicações infecciosas neste período que é tão importante. Além disso, nutrientes imunomoduladores, eles têm outros efeitos em relação à resposta imune, como a atuação em citocinas, acelera a síntese proteica e, principalmente por meio da arginina, ela vai participar de fases iniciais e também fases primordiais da cicatrização, atuando também na produção de colágeno e, por conta disso, ela possui um papel relevante na cicatrização de feridas. Cerca de 15 meta-análises de estudos randomizados, tendo como base principalmente pacientes cirúrgicos, sugerem que a administração perioperatória de fórmula nutricional imunomoduladora contribui para a diminuição de taxa de complicações infecciosas no pós-operatório e também para o menor tempo de hospitalização. Esses resultados eles foram confirmados por outras meta-análises mais recentes, incluindo também 83 estudos randomizados com mais de 7.000 pacientes em 2017. O autor Lobo e seus colaboradores, em 2019, analisou somente pacientes que foram operados por câncer gastrointestinal. Eles demonstraram, em uma revisão sistemática, que os pacientes que usaram suplementos orais no pré-operatório, quando foram comparados a pacientes que usaram suplementos isocalóricos e isoproteicos sem imunonutrientes, eles apresentaram menor incidência de infecção e um menor tempo de internação. O objetivo geral é avaliar o efeito de uma dieta imunomoduladora em pacientes que são submetidos a cirurgias oncológicas do trato gastrointestinal em relação às complicações infecciosas e não infecciosas no pós-operatório. O objetivo específico vai ser quantificar a incidência de complicações infecciosas e também não infecciosas, bem como o tempo de internação em pacientes que serão submetidos a cirurgia de grande porte.
e terapia nutricional integral com dietas moduladoras e também outro grupo usando uma dieta integral padrão. Em relação à metodologia, vai ser então realizado um ensaio clínico prospectivo em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias oncológicas de grande porte do trato gastrointestinal. Cirurgias de grande porte são cirurgias como ressecção de grandes órgãos, grandes dissecções em pacientes seletivos, portadores de doenças malignas também. Serão estudados 2 grupos. Um grupo vai receber orientação nutricional individualizada, bem como a dieta imunomoduladora no pré-operatório por 5 a 7 dias. No pós-operatório, a terapia nutricional vai ser realizada por um período máximo de 5 dias. Após 5 dias, essa dieta vai ser trocada por uma dieta padrão. O outro grupo estudado também vai receber uma orientação nutricional individualizada, mas vai receber no pré e no pós-operatório uma dieta integral padrão, que tem valores energéticos e proteicos semelhantes ao grupo que vai receber modulação. Os pacientes serão avaliados no ambulatório de nutrição, também no ambulatório de cirurgia oncológica, da Clínica Cirúrgica B do Hospital Universitário Gafrengini, avaliando o diagnóstico nutricional e também fazendo a eleição desses pacientes para o estudo. Os critérios de inclusão são os pacientes entre 18 e 80 anos que serão submetidos a cirurgias oncológicas eletivas. Os pacientes são de 18 a 80 anos. Desculpe pelo erro no slide. Serão excluídos os pacientes imunodeprimidos, por exemplo, com síndrome da imunodeficiência humana ou em uso de agentes imunossupressores, bem como corticosteroide, pacientes que têm insuficiência renal e hepática, que foram transplantados, que fazem quimioterapia e ou radioterapia até 30 dias antes do início do suporte nutricional, bem como pacientes que fazem cirurgia de emergência ou que foram reoperados por complicação da cirurgia inicial. Em relação a resultados e conclusões, como essa é uma bolsa que ainda está no início da sua vigência, o trabalho ainda está em fase de coleta de dados. Mas, em relação às conclusões esperadas, a gente espera que a gente encontre uma menor taxa de complicações não infecciosas e infecciosas no pós-operatório, bem como um desfecho positivo em relação ao tempo de internação no pós-operatório dos pacientes que vão ser eleitos para usarem a dieta imunomoduladora. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Daniel Lucas, eu sou acadêmico de iniciação científica HUGG Unirio/BCA-CNPq. O título do meu trabalho é As manifestações neuropsiquiátricas da Covid-19 após infecção leve por SARS-CoV-2. A equipe de pesquisa na qual eu faço parte é uma equipe multidisciplinar. Tem minha orientadora, que é a doutora Cláudia Vasconcelos, neurologista. Além disso, nós temos uma fonoaudióloga, neuropsicóloga, nutricionista, enfermeira, tem os acadêmicos de medicina, acadêmicos de psicologia. Além disso, a gente também conta com o apoio de diversos neurologistas do hospital da UGG. Essa pesquisa surgiu pela demanda da pandemia da Covid-19. Nós vimos que diversos pacientes que tiveram a Covid-19, infecção leve, apresentavam, após a infecção, uma síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid ela pode afetar múltiplos sistemas. Tem os sistemas sensoriais, que a gente vê com as queixas de olfato e paladar, principalmente, que é a anosmia e a geusia. E também nós temos as queixas neuropsiquiátricas, que vai ser o tema do nosso trabalho aqui, que eu vou mostrar mais para frente. Introdução. A Covid-19, a gente sabe que é uma doença que é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ela iniciou na China, na província de Wuhan, em dezembro de 2019. Como eu falei anteriormente, é uma doença que afeta múltiplos sistemas na fase aguda, incluindo também algumas manifestações neuropsiquiátricas, como ansiedade, depressão, fadiga e distúrbios do sono. Essas desordens e manifestações, elas podem persistir após a infecção primária por Covid-19. E isso vai gerar no paciente um prejuízo da cognição e da qualidade de vida. Objetivo do estudo. Então, o objetivo do nosso estudo seria analisar a prevalência de manifestações neuropsiquiátricas
persistentes após a infecção primária por Covid-19, principalmente a fadiga, depressão e ansiedade. Como que a gente realizou esse estudo? Bom, trata-se de um estudo transversal analítico com uma coorte de 146 pacientes. A coleta de dados ela foi feita em pacientes atendidos no ambulatório pós-Covid-19 do HUGG no período de setembro de 2020 a março de 2022. Esse ambulatório ele funciona às sextas-feiras de manhã no HUGG. A amostra. Como a gente realizou esse trabalho no Hospital Universitário, a amostra, em sua maioria, foram profissionais de saúde, alunos e funcionários e pacientes ambulatoriais do HUGG. Foram incluídos nesse estudo os pacientes que tiveram diagnóstico prévio de Covid-19 e também que tenha terminado a fase aguda da Covid-19. Além disso, ele tem que ter mais de 18 anos. Para avaliação. A avaliação nós fizemos alguns testes de rastreio para sintomas neuropsiquiátricos, incluindo a escala de gravidade de fadiga e a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Além disso, a gente passa alguns formulários de questionários sociodemográficos. Esse é um exemplo do nosso formulário Google, que a gente consegue colher os dados sociodemográficos e nele também a gente consegue inserir alguns testes, como a escala de gravidade de fadiga e a escala de ansiedade e depressão hospitalar. São testes que o próprio paciente consegue responder, então a gente consegue inserir nesse formulário Google. Tem alguns outros testes que a gente aplica lá no ambulatório, que a gente precisa que o paciente vá presencialmente, que são os testes Mini-Mental e o Single Digit, que é o SDMT. São testes que precisam de um aplicador, mas esses testes eles não fazem parte dessa vertente aqui do estudo. Aqui a gente vai ver só os pacientes relacionados à fadiga e ansiedade e depressão. Nesse formulário também a gente consegue colocar o termo de consentimento digital, além de entregar o físico de forma presencial. Bom, a escala hospitalar de ansiedade e depressão ela é composta de 14 perguntas, sendo as perguntas ímpares relacionadas à ansiedade e as perguntas pares relacionadas à depressão. Após o paciente preencher esse formulário, a gente faz o cálculo e, dependendo da pontuação, a gente classifica o paciente. Se for de 0 a 7 pontos, improvável. Se for de 8 a 11, possível. E se for de 12 a 21, provável. E com isso a gente consegue saber se o paciente tem depressão ou ansiedade. A escala de gravidade de fadiga. Ela é composta de 9 itens, desculpa. Cada item tem uma pontuação de 1 a 7 e o paciente vai marcar, né, responder o que tiver relacionado com o item que ele lê. Depois a gente faz uma soma dos scores e a gente adotou como corte o número 28, ou seja, valores acima de 28 a gente considera como presença do indicador de fadiga. Vamos aos resultados. Bom, os testes foram realizados em média 7 meses após a infecção por Covid-19, ou seja, o paciente que chegou lá no ambulatório tem em média 7 meses após a infecção, com um intervalo de referência de 1 a 24. A média de idade entre os pacientes foi de 22 anos, com um intervalo de referência de 19 a 71. A gente espera realmente que a média seja um pouco jovem, adulto jovem, né? Por a gente estar no hospital universitário, a gente tem profissionais de saúde, alunos e funcionários em idade laboral, ou seja, pessoas que estão trabalhando em idade mais jovem. Apesar da Covid-19 ter uma incidência maior em pessoas mais idosas, como a gente sabe, né? Tem uma imunidade mais prejudicada. Vamos aos resultados. Nos formulários, a gente inseriu uma pergunta, né? Para a pessoa definir se ela teve algum déficit cognitivo que ela notou após a Covid-19. E a gente explicava para o paciente que esse déficit cognitivo pode ser alteração de memória,
alteração de fala, esquecimento, entre outras coisas. E quase 55% dos pacientes relataram que apresentaram algum déficit cognitivo após a infecção por Covid-19. É um número bem elevado. Em relação aos resultados da escala hospitalar de ansiedade e depressão, a gente observou que quase 20% dos pacientes que fizeram o teste, né, a escala, tinham provável e possível depressão. Esse número é bem elevado, considerando que quase 40% tinham possível e provável depressão, e que a prevalência de depressão no Brasil hoje gira em torno de 15%, né? É um número bastante elevado para pacientes que tiveram Covid-19. Ansiedade, nós tivemos 30% para provável e 20,54% para possível. Também é um número elevado, a gente sabe que a prevalência dos transtornos de ansiedade no Brasil gira em torno mais ou menos de 27, 28%. Então, a gente está considerando aí quase 50% dos pacientes com uma possível ou provável ansiedade. Os resultados da escala de gravidade de fadiga. Como eu falei anteriormente, a gente adotou o corte de 28 pontos e 71,91% dos pacientes tiveram o diagnóstico de fadiga crônica após a infecção por Covid-19. É um número bem elevado, sabe, né? E, claro, pode ter outras relações. A gente sabe que durante a pandemia nós ficamos mais em casa, nós fizemos menos coisas, né? Conclusão. As escalas utilizadas demonstraram que os pacientes que tiveram infecção leve por Covid-19 apresentaram queixa frequente de fadiga crônica, ansiedade e depressão. Além disso, a gente teve também o componente, né, do déficit cognitivo subjetivo, e mais da metade dos pacientes relataram que tiveram esse déficit cognitivo após a infecção, e eles também podem estar relacionados com essas alterações nos testes. E por último, é muito importante que novas investigações e avaliações a respeito da origem dessas queixas sejam realizadas, visto que o período de confinamento e isolamento social também podem contribuir para o surgimento dessas queixas de nível psiquiátrico. A gente sabe que durante a pandemia a gente ficou mais em casa, tem o isolamento social, isso pode alterar diversas funções executivas, de memória, de atenção, e também pode acarretar em distúrbios neuropsiquiátricos, como ansiedade e depressão, ficar mais em casa. Essas foram as diferenças. Muito obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Gabriel Lopes, eu sou aluno da medicina. A minha orientadora é a professora doutora Márcia Helena Costa e hoje eu vou apresentar o projeto da minha iniciação científica, cujo nome é Perfil Clínico e Epidemiológico dos Pacientes Atendidos no Ambulatório de Obesidade do HUGG, Análise do Padrão Alimentar. Bom, nós sabemos que a obesidade se trata de uma doença crônica não transmissível que possui etiologia multifatorial, influenciada por fatores genéticos, ambientais, emocionais, hábitos de vida e também por conta de uma relação neuroendócrina. A obesidade, então, ela define-se como um acúmulo de gordura corporal que vai se dar por conta de um desbalanço entre o consumo alimentar e o gasto calórico, e esse, por sua vez, vai apresentar implicações para a saúde, como, por exemplo, condições clínicas já conhecidas pela literatura, como síndrome metabólica, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. A obesidade ela vai ter uma classificação de acordo com o índice de massa corporal, considerando pré-obesos ou sobrepeso os valores entre 25 e 29,9, obesidade grau 1 de 30 a 34,9, grau 2 de 35 a 39,9 e grau 3 acima de 40 kg por metro quadrado.
Alguns autores citam que um dos fatores essenciais para o desenvolvimento da obesidade seriam os transtornos alimentares e a alteração de comportamentos alimentares, que por sua vez vão estar afetando a qualidade da dieta dos pacientes, o IMC e a imagem corporal. Segundo os critérios estatísticos e diagnósticos dos transtornos mentais 5, o DSM-5, os transtornos alimentares vão ser doenças psiquiátricas que impactam no aumento da mortalidade e da morbidade, uma vez que também vão se associar a condições clínicas, dentre elas a obesidade também. Para esse trabalho, a gente gostaria de ressaltar os distúrbios anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, que vão ser distúrbios que alteram o desempenho psicossocial e impactam no peso dos indivíduos e vão se diferenciar pela presença de compulsão alimentar e métodos compensatórios inadequados. Mais à frente a gente vai explicar um pouco mais da diferença entre eles. Bom, como eles são distúrbios que apresentam algumas semelhanças e algumas diferenças, encontra-se uma dificuldade na identificação desses transtornos. Então, os métodos utilizados para a avaliação são baseados em entrevistas, automonitoramento e questionários autopreenchíveis. Dentre os diversos instrumentos que a gente possui, nós gostaríamos de dar destaque para o questionário sobre padrões e alimentação e peso 5. Esse questionário ele sofreu um processo de adaptação transcultural, tradução para a língua portuguesa, e foi realizado um estudo para verificar a viabilidade desse questionário no ambiente da nossa nação. Após esse estudo, a gente observou que esse questionário foi sim considerável viável para utilização no Brasil. Os objetivos desse trabalho foram avaliar o perfil clínico e epidemiológico da população atendida no ambulatório de obesidade, descrever o perfil laboratorial e metabólico dos pacientes e rastrear a prevalência dos transtornos alimentares por meio da aplicação do questionário. Esse estudo ele consistiu em 2 etapas. Na primeira etapa, houve a busca de prontuários, onde foram coletados e codificados e armazenados em um banco de dados de prontuário. Os dados presentes nos prontuários de pacientes que apresentavam idade maior ou igual a 18 anos, inferior a 70, e que apresentavam IMC maior ou igual a 25 kg por metro quadrado, excluindo-se aqueles de gestantes e os que não foram encontrados durante o nosso período de coleta. As informações que a gente selecionou dos prontuários desses pacientes para coleta e análise foram idade, peso, classificação da obesidade, IMC, diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia e síndrome metabólica, para que a gente pudesse analisar o perfil metabólico. O que a gente utilizou como critério para os 2 primeiros seriam o diagnóstico escrito no prontuário ou a utilização de antihipertensivos ou hipoglicemiantes. Para a hipertrigliceridemia, nós consideramos o acompanhamento prévio ou a presença do último exame laboratorial no prontuário. E para a síndrome metabólica, utilizamos os critérios da International Diabetes Federation, que leva em conta circunferência abdominal, critérios laboratoriais e também alterações na pressão. E no segundo momento do nosso estudo, para que a gente pudesse realizar o rastreio de transtornos alimentares, foi aplicado o questionário sobre padrões de alimentação e peso 5, que a gente comentou anteriormente. Um pouco mais aprofundando nesse questionário, a gente observa que esse questionário ele se baseia no DSM-5 e ele possui 26 perguntas, as quais fazem alusão a hábitos e a comportamentos relacionados ao descontrole alimentar e a comportamentos compulsivos, para que assim a gente possa se aproximar, não diagnosticar, se aproximar do diagnóstico de TCA ou bulimia nervosa, diminuindo o intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, sendo mais eficiente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, para que a gente possa se aproximar de TCA, o paciente precisa preencher os seguintes critérios. Critério A, ele precisa responder sim a essas 2 perguntas, que vão estar relacionadas ao descontrole alimentar. Responder no critério D, pelo menos uma vez na semana, ele precisa ter o episódio de crise de compulsão alimentar.
Em relação ao critério B, ele precisa apresentar 3 das experiências listadas na pergunta 11. No critério C e, por fim, o critério E, ele precisa ter um sofrimento marcante, muito ou extremamente, segundo o paciente, e ele precisa ter a ausência de comportamentos compensatórios, porque, como a gente vai observar, a diferença entre o TCA e a bulimia nervosa seria a presença desses comportamentos inapropriados. Os dois apresentam crises compulsivas, descontrole alimentar, mas na bulimia o paciente ele vai tentar compensar de alguma forma, enquanto no transtorno não. Agora, em relação à bulimia nervosa, a gente observa que ele também precisa preencher os critérios A, respondendo sim em ambas as perguntas, que são referentes ao descontrole alimentar. Ao critério C, ele precisa ter pelo menos um episódio de descontrole nos últimos 3 meses, um episódio durante a semana, nos últimos 3 meses. Em relação aos comportamentos compensatórios, vale a gente ressaltar a presença de forçar o vômito, exercícios extenuantes, utilização de medicamentos, comportamentos onde o paciente evite ganhar o peso por conta da alimentação excessiva num intervalo curto de tempo. Por fim, os critérios C e D, o paciente precisa ter comportamentos compensatórios com uma frequência de pelo menos uma vez por semana, e por fim, ele precisa avaliar o quão importante ele se sente influenciado, o quão influenciado ele se sente pelo seu peso e pela forma corporal. Ele precisa se sentir muito ou extremamente, para que a gente possa se aproximar dos critérios de bulimia nervosa. Agora, sobre os nossos resultados. No primeiro momento, a gente vai apresentar aqui para um gráfico, onde a gente tem a distribuição das faixas etárias dos nossos pacientes pelo gênero. O que podemos observar é que temos uma maior porcentagem de mulheres na faixa etária que se encontra entre os 35 até os 53 anos, aproximadamente. Foram colhidos 371 protuários, desses 298 eram mulheres e 73 homens. O que a gente observou é que a grande maioria dos pacientes se encontrava na faixa de 38 a 53 anos de idade, aproximadamente 50,13%. E o que a gente tem de dados? Bom, a gente observa que na Vigitel, que é um órgão de vigilância de fatores de risco de comorbidades de 2021, a maior prevalência de sobrepeso e obesidade seria na faixa dos 35 aos 64, o que é interessante, porque vai de acordo com o que a gente obteve no nosso espaço amostral, e também vai de acordo com o que se tem na literatura, em que a obesidade ela tem um aumento da prevalência aos 40 e uma diminuição a partir dos 60 anos. Dando sequência no que tange ao perfil clínico e metabólico dos pacientes, o que a gente observou quando a gente fez a classificação de sobrepeso e obesidade na primeira consulta, que a maior porcentagem dos pacientes se encontrava já com um grau de obesidade mais avançado, obesidade grau 3, o que é importante para que a gente possa separar esses pacientes em grupos e orientar o nosso tratamento. Cada grupo desse ele vai dar para a gente como a gente deve abordar cada paciente e estratificação de risco também. Já pela distribuição das patologias associadas à obesidade e sobrepeso, o que nós encontramos é que 211 dos pacientes já apresentavam hipertensão e 43% apresentavam diabetes mellitus. Quando a gente vai olhar os dados da Vigitel, o que a gente observa é que dos pacientes obesos, da população que foi questionada, 29% apresentava hipertensão e 11,2% apresentava diabetes. Logo, nosso espaço amostral tem uma maior taxa dessas comorbidades. É interessante a comparação, mas também é interessante que a gente pôde observar que realmente temos uma relação entre a obesidade e essas condições clínicas. Já a hipertrigliceridemia e a síndrome metabólica, podemos analisar 78 que apresentam a hipertrigliceridemia e 63 a síndrome metabólica. Esses dados eles precisam ser reavaliados, tendo em vista que, por conta da nossa metodologia, nós tivemos muitos pacientes que tiveram o resultado indeterminado por conta da falta de dados. Bom, quando a gente observou as respostas ao nosso formulário, a gente tem que foi enviado a 322 pacientes com 105 respostas. Esse número de respostas, acredito que seja por conta desse formulário ter sido enviado por vias eletrônicas, o que facilita o acesso à maioria dos pacientes
facilitando tanto para nós que enviamos, quanto para o paciente, que não precisa se deslocar até o ambulatório para responder o formulário, mas também pode ser responsável pelo menor número de respostas do que seria o necessário. Bom, das respostas, nós temos que apenas 10,4% representou o critério para TCA e 5% o critério para bulimia nervosa. Quando a gente compara com a literatura de um estudo de campo, a gente tem que TCA ele vai variar de 16 a 51,6%, numa média de 30,1%, e da bulimia nervosa vai ter maior discrepância, sendo mais prevalente no sexo feminino. Então, a gente observou que na nossa população a gente conseguiu chegar menos à proximidade à TCA e à bulimia nervosa, se comparado ao que temos na literatura, que pode ser por conta desse menor número de respostas do que seria o desejado, mas a gente conseguiu detectar relatos de descontrole alimentar e de comportamento compensatório numa maior porcentagem de pacientes, respectivamente 39% e 27%. Como eu falei anteriormente, a gente observou descontrole alimentar em 41 pacientes e comportamentos compensatórios em 23 deles. E quando a gente observou a tristeza em relação aos episódios, ou seja, o grau de chateamento desses pacientes, eles se apresentavam muito ou extremamente chateados em 21 das respostas, o que nos mostra que é necessário uma análise multiprofissional desses pacientes para que eles possam ter melhores condições de vida. Bom, o que temos de conclusões parciais, então? Observamos a relação entre obesidade, sobrepeso e outras condições clínicas, como a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus, assim como é relatado na literatura. A partir dos dados que a gente teve do formulário dos transtornos alimentares, a gente conseguiu observar que realmente é difícil a gente chegar a esse diagnóstico, tendo em vista que são muitos critérios que precisam ser preenchidos e mesmo assim não fecha o diagnóstico, apenas nos aproxima. Mas o que foi interessante foi a quantidade de relatos de compulsão alimentar, descontrole, de sentimento de muito ou extremamente chateados por conta desses episódios compulsivos ou comportamentos compensatórios. Com isso, a gente pode chegar à conclusão de que é necessário que a gente dê uma atenção maior a esse tipo de transtorno para que a gente possa orientar o nosso tratamento, melhorando a condição de vida desses pacientes, adaptando o tratamento para que eles possam ser tratados de forma mais relevante e mais rápido, uma vez que a gente diminuiria o intervalo entre o diagnóstico e o tratamento adequado. Agradeço pela atenção. Essas são as referências do trabalho. Olá, meu nome é Isabela Magno, sou orientada pela professora Glenda Correia Borges de Lacerda e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Relação do déficit cognitivo medido por testagem neuropsicológica com os parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca e risco de morte súbita em pacientes com epilepsia mesial temporal fármaco-resistentes. A epilepsia de lobo temporal mesial é um distúrbio neurológico no qual os pacientes sofrem de convulsões frequentes que prejudicam a consciência e promovem amplo déficit cognitivo e diminuição da qualidade de vida, sendo a forma mais comum de epilepsia focal refratária. Aproximadamente 40% dos pacientes com epilepsia do lobo temporal continuam a sofrer convulsões apesar da terapia médica de diversos convulsivantes. Dentre as opções terapêuticas para esse tipo de paciente fármaco-resistente, a cirurgia de lobo temporal são eficazes e um exemplo delas é a cirurgia de amilohipocampectomia seletiva. O comprometimento neuropsicológico vem sendo citado nos novos trabalhos e são resultado de convulsões, descargas epilépticas interictais, medicamentos anticonvulsivantes e comorbidades psiquiátricas. Além disso, a epilepsia de lobo temporal também está associada
alterações da atividade do sistema nervoso autônomo. A hiperatividade autonômica está relacionada a convulsões que modifica funções de vários sistemas. Pacientes com epilepsia podem ter o controle cardíaco autonômico prejudicado, e isso tem sido associado ao aumento de incidência de morte súbita inesperada entre pessoas com epilepsia, SUDEP. O objetivo desse trabalho é avaliar a relação entre o déficit cognitivo, a variabilidade da frequência cardíaca e o risco de SUDEP no pré e no pós-operatório de pacientes submetidos à amilohipocampectomia seletiva. O trabalho é um estudo prospectivo, intervencionista e unicêntrico. A amostra é de participantes do projeto de iniciação científica da professora Glenda Correia, intitulado Avaliação Eletrocardiográfica Contínua por Holter em pacientes com epilepsia do Hospital Universitário Geoffrey Guinder. Os pacientes têm epilepsia do lobo temporal refratária, foram submetidos ou serão submetidos à amilohipocampectomia seletiva entre os anos de 2021 a 2023, estão em uso regular de pelo menos 2 drogas anticonvulsivantes há pelo menos 6 meses, estão entre a faixa etária de 18 e 70 anos e não possuem doenças ou alterações estruturais cardíacas, e será comparado a um grupo controle de pacientes saudáveis. No trabalho será feita uma avaliação no período pré e após 3 meses da cirurgia, a partir de testes neuropsicológicos, Holter eletrocardiográfico de 6 canais e a escala de risco de morte súbita inesperada entre pessoas com epilepsia, SUDEP-7. Os resultados do Holter serão avaliados por um cardiologista do Serviço de Cardiologia da UFGG e os testes neuropsicológicos serão realizados por psicóloga do Serviço de Psicologia da UFGG. Entre os testes realizados, serão feitos o teste de trilha A e B, teste de Stroop, teste de fluência verbal, teste de aprendizagem auditivo-verbal de Ray, o RAVLT, WASI, figura de Ray, FDT, teste de memória lógica, escala de depressão e escala de ansiedade e BDEFS. Será realizado o teste de Kruskal-Wallis para comparação entre os parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca e os scores de testes neuropsicológicos da amostra para comparar esses valores no pré e no pós-operatório, além da busca da correlação entre esses parâmetros através da correlação de Spearman. Entre os resultados parciais, temos a elaboração de uma planilha de score bruto para a realização dos testes neuropsicológicos. Nessa planilha temos a trilha, o teste de trilha, o teste de Stroop, teste de fluência verbal, RAVLT, o WASI, figura de Ray, FDT, memória lógica, escala de depressão, escala de ansiedade e BDEFS, com seus scores e percentis. Além disso, no período do projeto já foram realizados no pré-operatório 8 testes neuropsicológicos e 7 Holters 6 canais com eletrocefalograma, além da realização de 6 cirurgias de amilohipocampectomia seletiva. E, no pós-operatório, já foram realizados 3 testes neuropsicológicos e 3 Holters 6 canais com eletrocefalograma. Espera-se que, a partir da análise desses testes neuropsicológicos e da variabilidade da frequência cardíaca, seja encontrada uma relação entre o déficit cognitivo, menores índices de variação da frequência cardíaca e maiores riscos de morte súbita na amostra estudada,
bem como melhora desses parâmetros após o procedimento cirúrgico naqueles que foram submetidos à cirurgia de amilohipocampectomia seletiva, demonstrando a importância desse tratamento como modificador de doença e de prognóstico relacionado à epilepsia. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Kate Nara, eu sou bolsista da PIBIC-C, a minha orientadora é a professora Renata Flávia Abreu da Silva, e o título do meu resumo é Fatores para o diagnóstico de enfermagem, risco de função cardiovascular prejudicada, estudo descritivo. A saúde tem sido descrita como um processo na busca pelo equilíbrio físico e mental entre o ser humano e o meio ambiente. E é determinado pela alimentação, pela moradia, pelo saneamento básico, pela educação, pelo transporte, pelo lazer e pelos serviços essenciais que são ofertados na comunidade na qual o indivíduo está inserido. Sendo assim, é dever do Estado garantir condições favoráveis à população, de forma a minimizar os riscos que envolvem o processo de saúde e doença. Tendo isso em mente, a gente deve agir diretamente na principal causa de morte no Brasil e no mundo, que atualmente são as doenças crônicas não transmissíveis. Além da alta taxa de mortalidade, existe também uma alta taxa de incidência em grupos vulneráveis da população, colocando um alerta vermelho assim na saúde brasileira. Validando também a necessidade do lançamento de ações estratégicas para o enfrentamento das DCNTs. Eu trouxe aqui um infográfico que vai mostrar um panorama da mortalidade das DCNTs no Brasil. Vou dar um destaque ali para aquele quadro no canto superior direito, que vai mostrar os principais grupos que causam o óbito, né, a mortalidade prematura. Ali está em destaque em vermelho as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são um agravo crônico que muitas vezes são causados, né, são causados por fatores de risco modificáveis, ou seja, são passíveis à prevenção e controle. E é aí que a gente vai atuar. As cardiopatias têm seu fim na insuficiência cardíaca. E pensando nisso, é fundamental para o enfermeiro, para o profissional de saúde, que identifique os fatores de risco previamente e também identifique os sinais e sintomas, podendo então definir estratégias efetivas. A insuficiência cardíaca, então, ela pode ser classificada de 3 formas: pelo impacto na fração de ejeção ventricular, pela gravidade dos sintomas usando a classificação da New York Heart Association e pela progressão da doença com a manutenção da estabilidade clínica. E qual é o papel do enfermeiro nisso tudo? As intervenções de enfermagem, elas podem otimizar o manejo da insuficiência cardíaca por meio de medidas não farmacológicas. E para isso, a gente vai fazer justamente aquilo que eu falei no slide anterior: identificar os sintomas, intervir precocemente, né? Intervir no início de tudo. E aí, o que isso pode gerar? A partir do momento que a gente gera políticas públicas que vão atuar diretamente na redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, nós promovemos a qualidade de vida para aqueles que já têm um diagnóstico, já tem um diagnóstico em andamento, né, já tem a patologia instalada, a gente reduz a mortalidade precoce, a gente reduz as internações hospitalares, a gente reduz os custos de serviço à saúde, O objetivo, então, do trabalho é identificar a existência de fatores de risco que atendam ao diagnóstico de enfermagem, risco de função cardiovascular prejudicada em pacientes com insuficiência cardíaca, atendidos em um ambulatório de cardiologia. O estudo, então, ele pode ser classificado como descritivo, prospectivo e de abordagem quantitativa, que está sendo realizado em ambulatório de cardiologia de hospital localizado no estado do Rio de Janeiro. A população do estudo atual está composta por 22 indivíduos, atendidos no ambulatório cenário de estudo, acima de 18 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico médico de insuficiência cardíaca, e inseridos no estudo por amostragem não probabilística conforme desse consentimento. Os dados estão sendo coletados de forma secundária a partir da pesquisa, perfil epidemiológico e fatores de risco em pacientes com insuficiência cardíaca, repercussões em contexto pandêmico da Covid-19.
E conforme preconizado pelas resoluções 466/12 e 510/2016 e seus complementares, a anuência dos indivíduos participantes da pesquisa, por meio do TCLE, aos legalmente responsáveis por si mesmo, terá sido realizada por meio da pesquisa da qual serão retirados os dados para o presente estudo. Falando um pouco agora das variáveis do estudo, são elas sexo, idade, grau de escolaridade, tabagismo, elitismo, sedentarismo, pressão arterial, frequência cardíaca, peso, altura, mudança em hábitos alimentares, adesão farmacológica e não farmacológica, história familiar positiva para doença cardiovascular, diagnóstico médico de diabetes mellitus. A pesquisa encontra-se atualmente em fase inicial de coleta de dados para acompanhamento progressivo da condição clínica dos participantes, porém tem como resultado esperado a redução dos condicionantes de saúde que apresentam riscos para a progressão das doenças cardiovasculares e que são agravantes das condições clínicas atuais dos usuários. Falando um pouco da minha amostra e também de umas dificuldades encontradas, ela é composta por uma população adulta e idosa de classe média baixa, proveniente de indicação interna do hospital e do CIGEG. A condição socioeconômica ela pode ser uma barreira para adesão ao tratamento farmacológico, devido à diversidade na aquisição de certos medicamentos e cumprimento das mudanças propostas para o tratamento não farmacológico por dificuldade de organização da rotina. Algumas pessoas têm que trabalhar e não conseguem encaixar no horário, no seu dia, um exercício físico, têm muito cansaço, tem que se desdobrar pela família, pela casa, então elas acabam optando por não se cuidar. Esses empecilhos, eles serão abordados, são abordados na triagem dos usuários, a fim de os profissionais do ambulatório adaptarem o tratamento às condições socioeconômicas do paciente. Observa-se também que o perfil da amostra é formado por pessoas de baixa escolaridade. Logo, há uma compreensão do plano de cuidados e uma possível diversidade, se fazendo necessária a adaptação da linguagem e orientação minuciosa de cada paciente. Outro obstáculo que pode ser encontrado é a resistência contra a suspensão de hábitos adquiridos ao longo da vida do usuário. Pode-se citar o tabagismo, etilismo e sedentarismo. E, por fim, os condicionantes de saúde comuns às outras doenças, além das cardiovasculares, agrava os riscos do paciente e dificulta a implantação de certas medidas, em casos de, por exemplo, paciente amputado de diabetes mellitus, com sensibilidade nos membros inferiores. A dificuldade de locomoção que é ocasionada devido a essa patologia, ela vai dificultar, por exemplo, a implantação de exercício físico, de qualquer atividade que vai ajudar o paciente a sair da condição dele, a alterar a condição clínica dele atual. E além da amputação, a gente pode, por exemplo, citar a obesidade, ou se não, até pessoas que têm dores no joelho, já artrite, que são comuns a idosos também, que é a minha população aqui. Para finalizar, então, eu venho falando que o diagnóstico de enfermagem, o NANDA, vai definir risco de função cardiovascular prejudicada, como uma suscetibilidade a distúrbio no transporte de substância, homeostase corporal, remoção de resíduos metabólicos tissular e função orgânica, que pode comprometer a saúde. Então, qual vai ser o papel do enfermeiro nisso tudo? Vai ser justamente intervir nesses fatores modificáveis, promovendo em longo prazo o equilíbrio físico e mental, ou seja, promovendo a saúde, promovendo também o quê? A estabilidade clínica daqueles pacientes que já têm a doença instalada e minimizar os riscos de progressão da doença, tendo como objetivo a qualidade de vida, a redução das internações hospitalares e a redução dos custos aos serviços de saúde. Eu vou também trazendo aqui, só para finalizar mesmo agora, uma observação que é: o vínculo estabelecido entre profissional e paciente colabora para a adesão ao tratamento e valorização dos serviços ofertados no ambulatório. Por quê? Porque ele vai implicar diretamente no sucesso do plano de cuidados, visto que a intervenção proposta pela enfermagem ela não apresenta resultados instantâneos, por agir numa condição clínica construída ao longo de anos de maus hábitos. É isso. Eu vou passar agora para as referências. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Leandro, eu sou estudante de medicina da Unirio. Vou falar sobre a avaliação da investigação e dessensibilização das gestantes com sífilis alérgicas à penicilina. A minha orientadora é Albertina Varandas Capiro. Bom, a sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pálido. Ela apresenta uma taxa de 80% de transmissão vertical quando apresentada a sífilis gestacional, que pode culminar na sífilis congênita e causar consequências como morte, aborto, parto pré-termo e manifestações congênitas. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a taxa de detecção de sífilis adquiridas por 100 mil habitantes foi de 54,5, enquanto que a taxa de detecção de sífilis em gestantes foi 21,6 e a incidência de sífilis congênita para cada 100 mil nascidos vivos foi 7,7. Embora tenha reduzido em relação a 2019, essas taxas continuam altas. Em números absolutos, tivemos aproximadamente 115.500 casos de sífilis adquirida, aproximadamente 61.500 sífilis em gestantes e 22.000, aproximadamente, sífilis congênita, o que levou a 186 óbitos e uma taxa de 6,5 por 100 mil nascidos vivos. A penicilina benzatina é o tratamento adequado para tratar a sífilis gestacional, sendo as alternativas consideradas tratamento inadequado. Em 2020, 1,2% da população com sífilis utilizou outros esquemas terapêuticos, e um dos motivos, da gente considerar alternativas para o tratamento de gestantes com sífilis é a reação alérgica à penicilina. No entanto, a dessensibilização ela é uma realidade e uma possibilidade de gestantes alérgicas de serem tratadas adequadamente com penicilina benzatina. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, 5,3% dos casos de sífilis não foram tratados e 3,6% constou como ignorado. Isso acaba colaborando para a continuidade de altas taxas de sífilis no nosso país. Em relação à alergia à penicilina, do lado esquerdo, a gente tem a estrutura molecular dos antibióticos beta-lactâmicos. Na letra A penicilina compartilha um anel beta-lactâmico, que está assinalado em vermelho, com os outros antibióticos dessa classe. No lado direito, nós temos os metabólitos, que são formados pela decomposição da penicilina. O principal determinante alergênico é o peniciloil, além dos epítopos alergênicos menores, que são os mais importantes, a penicilina, penicilato e o penilato. E embaixo a gente tem as concentrações utilizadas de cada reagente nos testes cutâneos. Em relação à alergia, nós teremos 4 tipos de reações de gel e cumbres, sendo as de hipersensibilidade do tipo 1 e 4 as mais comuns. Elas podem ser chamadas também de reações imediatas, do tipo 1, e reações não imediatas ou tardias, do tipo 4. As imediatas, elas ocorrem de 1 até 6 horas depois da administração do medicamento. Geralmente, a IgE é mediado e clinicamente aparece como urticária, angioedema e anafilaxia. Já as reações não imediatas ou tardias, elas ocorrem após 1 hora da administração. São as reações mais comuns, sendo geralmente mediadas por células T, O tipo mais frequente é exantema maculopapular e morbiliforme, mas podem também causar reações mais graves, como Steven Johnson. Já a anafilaxia, ela é uma reação alérgica grave e rápida. Os sintomas mais comuns são prurido, que se torna generalizado, eritema, urticária, dispneia, hipotensão, taquicardia e perda de consciência. A penicilina é o segundo grupo de medicamentos mais associados à alergia depois dos AINES, na América Latina, semelhante à Europa. Um dado de um estudo multicêntrico revelou que 12,8% dos pacientes hospitalizados eles referiam histórico de alergia à penicilina, mas menos de 5% realmente eram alérgicos, demonstrando que há um superdiagnóstico de alergia à penicilina. Em relação às reações anafiláticas, essas acometem de 0,04% a 0,2% das pessoas, e a sua letalidade é de 0,01%, ou seja, são reações mais raras. Diante da epidemiologia da sífilis e da alergia à penicilina, que acaba onerando o tratamento dessa doença, é importante a gente diagnosticar a reação à penicilina. E a história clínica é necessária para a estratificação do risco de reação alérgica de cada paciente, além de entender qual tipo de hipersensibilidade a gente está avaliando, e assim utilizar os testes que, associados, nos dá um diagnóstico mais seguro. Aí ao lado nós temos os métodos diagnósticos e o tipo de reação que eles podem ser utilizados. Nós temos o critério PENFEST, da história clínica, ele é um acrônimo e é utilizado para pontuar o risco da pessoa ter alergia à penicilina, classificando ela de 0 a 5 pontos, em que 0 é o risco muito baixo e 5 alto risco. E aí passando
por baixo e moderado risco. O termo PEN vem de penicilina e serve para a gente saber se o paciente ele tem histórico de reação à penicilina. O F é de 5, né, 5, e pontua se 5 anos ou menos que a pessoa sofreu a reação. O A de anafilaxia ou angioedema, e S de severa, que é a reação cutânea severa. E esses dois, um deles já pontua 2 pontos. E T de tratamento, que é para saber se foi necessário tratamento na época que houve a reação, pontuando 1 ponto. O PENFAST é menor que 3 pontos, ele tem um valor preditivo negativo de 96,3%, identificando o paciente com baixo risco de reação. Bom, para as reações imediatas, o teste cutâneo ele deve ser realizado após um intervalo de tempo de 3 a 6 semanas da reação, porque permite a resolução de sintomas clínicos, além da depuração da circulação das drogas, né, que foram utilizadas, e anti-inflamatórios, medicamentos alérgicos. No entanto, a reatividade cutânea mediada por IgE, ela diminui com o tempo. Então, assim que passar esse intervalo mínimo, deve ser feito o mais rápido possível esse teste cutâneo. Já nas reações não imediatas, é recomendado pelo menos 4 semanas após o desaparecimento das reações adversas cutâneas, além também da suspensão de medicamentos como glicocorticoides sistêmicos e imunossupressores. Na reação medicamentosa ou exantemática, né, com eosinofilia e sintomas sistêmicos como o DRESS, o teste cutâneo deve ser realizado pelo menos 6 meses após o desaparecimento das reações cutâneas e após verificação também da quantidade quantitativa, né, de vírus do grupo herpes, como o citomegalovírus. Ainda em relação aos testes cutâneos, eles são sempre feitos independente de quando ocorreu a reação. O teste puntura é um método de primeira linha para as reações de hipersensibilidade imediata. O método costuma ser, você faz um teste puntura 20 minutos depois, se negativo, faz um teste intradérmico, se positivo, o procedimento é interrompido. As reações elas são consideradas positivas quando a pápula é 3 milímetros maior que o controle. Já o teste intradérmico, ele é utilizado, né, para garantir essa negatividade do teste puntura. E o método tem um volume recomendado de 0,02 ml de injeção, que é aplicado, né, e ele é considerado positivo quando o diâmetro for pelo menos 3 milímetros maior que o controle. Esse controle é feito com soro fisiológico. Em indivíduos com reações não imediatas, o teste intradérmico ele pode ser positivo em leituras tardias, de 24 a 72 horas. E qualquer eritema infiltrado com diâmetro maior que 5 milímetros, ele deve ser considerado uma reação positiva. Os testes cutâneos falsos negativos, eles são muito associados a reações leves e autolimitadas. Já, assim, os testes cutâneos somente com a benzilpenicilina, eles não são suficientes para detectar todas as IgEs com especificidade para esses determinantes menores, sendo que, normalmente, esses determinantes menores estão envolvidos nas reações mais graves de anafilaxia. Bom, em relação à preparação do teste cutâneo, a gente utiliza a penicilina G potássica na concentração de 1.000 unidades por ml, porque os extratos com determinantes primários e secundários, que são os preconizados, eles não estão disponíveis no nosso meio e tem um alto valor preditivo negativo. Aqui o teste de provocação, né, ele é padrão ouro, é um método que deve ser realizado em ambiente apropriado e por equipe especializada, ele deve ser bem indicado, deve ser interrompido. Antihistamínicos, corticosteroides sistêmicos e outros medicamentos que podem interferir nos sintomas durante a provocação. E o paciente ele precisa ficar em observação de 1 a 2 horas após o procedimento. Indicação são reações não imediatas e reações leves, ou história de reação imediata com testes cutâneos negativos. Já a contraindicação são gestantes, pacientes com asma não controlada, urticária ativa ou doença que limite o uso de medicamentos de resgates, pacientes de alto risco com história de reação grave e, por fim, pacientes com mastocitose. Os consensos eles são muito diferentes e divergem em relação à dose, intervalo e duração. Bom, a droga deve ser administrada em doses crescentes, com intervalo de 30 minutos em cada etapa. A primeira etapa ela deve ser realizada com administração de placebo, em seguida a droga nas concentrações de 10%, 20%, 30% e 40% da dose total, somando ao fim do teste de provocação oral uma dose cumulativa de 100% da dose terapêutica. Aqui, todo paciente ele deve assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, com o qual o paciente admite estar ciente de como o procedimento será realizado e dos riscos implicados na realização do exame. Bom, ao final do TPO é feito o exame físico completo, aferição da pressão arterial, saturação de oxigênio e é medida a perfusão desse paciente e anotado. Aqui é o fluxograma de diagnóstico de reação de hipersensibilidade a medicamentos utilizado no HUGG.
Como já dito, né, a penicilina G-benzatina é a única droga com eficácia comprovada na terapêutica da sífilis durante a gravidez. Então, uma mulher alérgica, ela deve passar pela dessensibilização. A dessensibilização é feita, então, quando não há alternativa de antibiótico de eficácia equivalente. É um procedimento de risco, então tem que ser feito em ambiente hospitalar, pode ser feita por via oral ou parenteral. E tem as contraindicações, são pessoas que apresentam um quadro de hipersensibilidade grave após exposição prévia à penicilina. Em caso de reação à penicilina durante a dessensibilização, deve suspender o procedimento e indicar tratamento alternativo. A dessensibilização por via oral é utilizada a penicilina V, parece ser mais segura, né? Isso porque ela é rápida, fácil e o conhecimento de protocolo de aplicação é mais abrangente. Aqui do lado temos a preparação da solução de penicilina V. Além disso, aqui a gente tem a quantidade, né, e dose que deve ser determinada. Tem também o termo de consentimento para dessensibilização. O objetivo do nosso trabalho é descrever a rotina do atendimento das grávidas com sífilis alérgicas à penicilina, destacando fatores associados aos resultados dos testes cutâneos e dessensibilização das pacientes do ambulatório de alergia e imunologia do HUGG. Os materiais e métodos foram coletados prontuários da HUGG do ambulatório de alergia e imunologia, colocados em banco de dados utilizando o Excel. Foi feita análise estatística utilizando o software SPSS versão 17.0 e foi feita a análise dos resultados, aspectos clínicos e demográficos, utilizando e comparando aí com a literatura, e a análise dos resultados dos testes e da dessensibilização. Foram analisados até o momento os prontuários de 186 gestantes. A média de idade das pacientes é de 23,95, variando de 5,59 anos para mais ou para menos. A média de semanas de gestação de 15,5, variando de 7,85 semanas para mais ou para menos. A penicilina benzatina, seguida da amoxicilina, foram os antibióticos mais relacionados. O tempo médio entre a última reação e a consulta foi de 9 meses. 51,2%, ou seja, 95 mulheres foram atendidas na emergência, sendo que a maioria foi não precisou de medicação injetável. 40 tinham comorbidade asma, 6 tiveram mais de uma reação, 126 tiveram história de reação imediata, 164 relataram sintomas cutâneos mucosos, 66 sintomas respiratórios e 100 utilizaram amoxicilina após história de reação. 17, ou seja, 9,4% dos testes cutâneos foram positivos para penicilina G potássica. E nós tivemos 91 gestantes dessensibilizadas, 16 tiveram reações, 3 do tipo anafiláticas e 2 do tipo bifásicas. As nossas conclusões é que a penicilina benzatina e a amoxicilina foram os antibióticos mais relatados, as principais características clínicas dessa população: manifestações cutâneas, mucosas, história de reação imediata e, por fim, asma como comorbidade. O teste cutâneo foi pouco sensível, mostrando a importância da história clínica para a aplicação do Scorpion Fast e uma indicação segura dos testes de provocação e de dessensibilização. E aqui estão nossas referências. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Luana Giovana Andrade Souza, eu sou acadêmica de enfermagem e bolsista IC Unirio de Serra. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação dos Indicadores de Qualidade da Documentação do Processo de Enfermagem em Centro de Tratamento Intensivo Adulto de um Hospital Universitário. A equipe deste trabalho é composta pela enfermeira Daniele Brandão, pela enfermeira Thaisa da Silva, pela professora e orientadora Graziele Ribeiro e pela professora orientadora Priscila Alfradique. Existe a Resolução 429 de 2012, que alega que a responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem é registrar o prontuário eletrônico de cada paciente. Além disso, também existe a Resolução 358 de 2009, que fala que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Porém, há uma carência nos registros realizados pelos enfermeiros. E a questão norteadora é o porquê disso ocorrer e o que podemos fazer para melhorar. Nosso objetivo é avaliar a qualidade da documentação clínica da equipe de enfermagem atuante no Centro de Tratamento Intensivo, CTI, a partir do desenvolvimento do processo de enfermagem em um hospital universitário.
O tipo de estudo é descritivo, exploratório e inferencial. A população e o local são 15 enfermeiros, 27 técnicos de enfermagem e 2 auxiliares de enfermagem do CTI do Hospital Universitário Gafré e Guinea. A coleta de dados é através do prontuário eletrônico do paciente com o uso do KIDIL. E a coleta foi iniciada em agosto de 2022 e está em desenvolvimento. O instrumento de coleta de dados é o Quality of Documentation of Nursing Diagnosis, Interventions and Outcomes, o QDIL. O propósito dele é medir a qualidade e a conexão coerente entre diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem registrados na documentação de enfermagem. Ao lado, vemos um modelo dele com a pontuação máxima. A pontuação máxima da anamnese, o primeiro domínio, é 22. O segundo domínio é o diagnóstico, a pontuação máxima é 16. O terceiro domínio é a intervenção, com pontuação máxima de 6. E o último domínio é resultados, com pontuação máxima de 14. Os dados eles estão sendo organizados e analisados com o auxílio do programa SPSS, versão 20.0. Será considerado um p-valor menor que 0,05 como significativo. E o estudo possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de aprovação 5.078.784. Em se tratando da equipe dos registros de enfermagem, 11 eram mulheres e 2 homens. Foram realizadas até o momento 8 avaliações de registros da equipe. No momento que eu enviei o meu resumo, eu tinha 3 avaliações, tínhamos coletado 3 avaliações, porém, como o estudo está em processo de desenvolvimento, atualmente temos 8. Aqui eu demonstro uma tabela com as pontuações em cada domínio dos 8 dados coletados. Aí, reiterando, a anamnese, a pontuação máxima é 22, o diagnóstico, a pontuação máxima é 16, a pontuação máxima da intervenção é 6, e no resultado a pontuação máxima é 14. Vemos através da tabela demonstrada que no domínio diagnóstico e intervenção há uma melhora na qualidade dos registros feitos pelos enfermeiros. As conclusões elas estão em processo de desenvolvimento, com auxílio na busca de evidências específicas para a melhoria do processo e consequente qualidade do cuidado de enfermagem. Aqui eu coloco algumas referências do estudo. E muito obrigada pela atenção. Eu disponibilizo meu contato para qualquer dúvida, qualquer pergunta. E muito obrigada. Olá, meu nome é Naila Maciel e eu sou orientada pelo professor Paulo Godoy. O trabalho que vim apresentar versa sobre o perfil de indivíduos com insônia comórbida, a apneia do sono, comparado ao perfil de indivíduos exclusivamente com insônia e exclusivamente com apneia do sono. Esse material ele foi dividido em contextualização do tema, objetivo, método, conclusões e referências. Primeiro, contextualização do tema. A importância desses distúrbios se respalda no fato de que a insônia e a apneia obstrutiva do sono, AOS, são os distúrbios do sono mais prevalentes na população em geral. O estudo de Tufik estimou a prevalência de apneia do sono em 32,8% da população na cidade de São Paulo, no ano de 2010. Castro, por sua vez, estimou em 32% a prevalência de insônia nessa mesma cidade. Em relação a estudos epidemiológicos prévios, a presença de sintomas relacionados à insônia aumentou consideravelmente nas últimas décadas. A insônia é definida pela dificuldade em iniciar e/ou manter o sono e/ou despertar algumas horas antes do desejado, associada à insatisfação com a duração ou qualidade de sono e prejuízo diurno. Segundo critérios da ICSD-3, deve ocorrer ao menos 3 vezes por semana nos últimos 3 meses para que seja definida como um distúrbio crônico. Em relação à apneia obstrutiva do sono,
seriam apneias obstrutivas, hipopneias e/ou despertares relacionados ao esforço respiratório causados por colapso repetitivo das vias aéreas superiores durante o sono. A associação entre essas duas desordens no mesmo indivíduo é denominada insônia comórbida junto com a apneia do sono, COMISA. Mesmo a insônia e a apneia do sono sendo tão frequentes, pouco se estudou sobre a associação entre esses distúrbios no mesmo indivíduo, COMISA, principalmente na população brasileira. Assim, a investigação no perfil desses pacientes com COMISA, insônia e AOS é relevante no sentido de identificar particularidades de cada um desses distúrbios, assim como elementos que sejam comuns ou favoreçam a evolução de um distúrbio para outro. O objetivo desse estudo é avaliar o perfil de indivíduos com insônia comórbida, a apneia do sono, e comparar com o perfil de indivíduos somente com insônia e somente com apneia do sono, provenientes de diferentes ambulatórios de especialidades clínicas e cirúrgicas. Agora, em relação ao método, trata-se de um estudo prospectivo com delineamento transversal em andamento. A amostra está sendo composta de pacientes com queixas de distúrbio do sono provenientes de ambulatórios de diferentes especialidades clínicas e cirúrgicas e encaminhados ao ambulatório de medicina do sono do Hospital Universitário Geoffrey Guinle, EBSER. As seguintes informações estão sendo coletadas: história clínica e exame físico, coletados através de protocolo que incluirá os seguintes dados: nome, prontuário, sexo, idade, profissão, turno de trabalho, número de refeições diárias, tempo de escolaridade, renda familiar, local de residência, doenças prévias, incluindo ansiedade, depressão e dor crônica, diagnosticados por médico, cirurgias prévias, medicações em uso, peso, altura, índice de massa corpórea, IMC, circunferência cervical, circunferência abdominal da cintura, circunferência da panturrilha, pressão arterial sistólica e diastólica. Também, os seguintes questionários: índice de gravidade de insônia, escala de sonolência diurna de Epworth, mini exame do estado mental, inventário de depressão de Beck e inventário de ansiedade de Beck. Também, exames laboratoriais que incluem hemograma, dosagem sérica de glicose, creatinina, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e proteína C reativa. Por fim, polissonografia basal em laboratório, PSG tipo 1, havendo a verificação do grau da AOS, saturação de oxigênio mínima, índice de dessaturação, índice de apneia, hipopneia e apneia mais hipopneia, despertares, índice de despertares, tempo de vigília, porcentagem sono REM, tempo e porcentagem NREM1, tempo e porcentagem NREM2, tempo e porcentagem NREM3, tempo total do sono, tipo de apneias, obstrutiva, central, mista e hipopneia, e distúrbios respiratórios por posição, dorsal, ventral, direita, esquerda, além do tempo acordado após o início do sono. A polissonografia tipo 1 é realizada no Laboratório do Sono da Unirio, o LabSono Unirio. O período de coleta dos dados teve início em maio de 2022 e vai ter o término previsto em maio de 2024. Está incluído no estudo todos os pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, com quaisquer queixas de distúrbios do sono para diagnóstico, provenientes de ambulatórios clínicos ou cirúrgicos do HUGG EBSER ou de ambulatórios clínicos ou cirúrgicos de outras instituições encaminhados ao ambulatório de medicina do sono do HUGG EBSER. Os pacientes excluídos do estudo são aqueles incapacitados de compreender e responder às perguntas formuladas pelo examinador ou que não tenham o auxílio de terceiros para fornecer as informações necessárias para o estudo. Também são excluídos aqueles que já têm o diagnóstico prévio de COMISA, insônia ou AOS. Os critérios para o diagnóstico de COMISA, insônia e AOS estão definidos pela terceira edição da ICSD. A realização da polissonografia tipo 1, junto às definições da ICSD-3, permitirá distinguir os pacientes somente com AOS, os pacientes somente com insônia e aqueles com ambos.
A OS leve, moderada e grave será graduada conforme a definição da ICSD-3. Os dados serão analisados no Laboratório do Sono da Unirio, com previsão de início para uma análise parcial dos dados a partir de setembro ou outubro de 2022, a depender do número de pacientes incluídos. Para a análise, após o diagnóstico, os pacientes serão categorizados em 3 grupos: grupo Comisa, indivíduos com insônia e AOS; grupo Insônia, indivíduos apenas com insônia; e grupo AOS, indivíduos apenas com AOS. Os indivíduos serão ainda estratificados por sexo, masculino e feminino, e faixa etária, 18 a 30 anos, 30 a 59 anos, e maior ou igual a 60 anos. A amostra estimada para o estudo é de 400 indivíduos, da seguinte forma: 150 indivíduos no grupo Comisa, 100 indivíduos no grupo Insônia e 150 indivíduos no grupo AOS. O motivo de maior número de indivíduos nos grupos Comisa e AOS é devido à estratificação desses indivíduos em AOS leve, moderada e grave. As estatísticas descritivas serão geradas com o programa R e apresentadas como absolutas ou frequentes em percentual, média associada a desvio padrão ou como mediana quando apropriado. Serão calculados os valores de P na análise exploratória para as características como sexo, idade, profissão, turno de trabalho, número de refeições diárias, tempo de escolaridade, renda familiar, local de residência, doenças prévias, cirurgias prévias, medicações em uso, peso, altura, índice de massa corpórea, IMC, circunferência cervical, abdominal, da panturrilha, pressão arterial sistólica e diastólica. E esses resultados serão associados à chance baixa, moderada ou alta para Comisa, insônia e AOS. Esses cálculos serão realizados utilizando-se métodos para comparação e análise do grau de associação, de acordo com a distribuição das variáveis. Esse projeto ele encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUGG-EBSER, e a hipótese é a de que a prevalência de Comisa seja relevante na amostra pesquisada e que o perfil desses pacientes se distingua em relação ao grupo de pacientes apenas com insônia e AOS. Em princípio, a Comisa aumentaria a associação com outras doenças e comorbidades, especialmente as doenças cardiovasculares, e agravaria a cognição desses pacientes. Ainda não há resultados para serem analisados, pois, como citado, o estudo iniciou a captação de pacientes em maio do corrente ano, e a fase atual é de coleta de dados. Conclusões. A insônia e a AOS são os distúrbios do sono mais estudados e frequentes. A associação entre esses distúrbios no mesmo indivíduo, a Comisa, ainda é uma área pouco explorada pelas pesquisas. Assim, a relevância do projeto ampara-se nas lacunas ainda existentes na literatura e especialmente nacional. O registro da prevalência é algo importante para compreender a relevância nesses grupos específicos de indivíduos, quando considera-se todos os pacientes que são encaminhados ou que procuram os ambulatórios de medicina do sono. A avaliação do perfil desses pacientes poderá esclarecer melhor prováveis fatores de risco e variáveis que se associem mais a um grupo do que a outro, ou sejam comuns nos pacientes com esses distúrbios do sono. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada!